Oi, pessoal, sou Sandra Lara, aqui do escritório Moai Lara, e eu estou aqui para trazer uma novidade bem legal. Hoje vai começar uma série de vídeos informativos com informações jurídicas, soluções práticas, de assuntos que te interessam no dia a dia. E hoje, no nosso primeiro vídeo, nós vamos tratar de uma matéria muito interessante que muitas vezes as pessoas não dão muita atenção, que é a regularização de imóveis. Se você ou alguém que você conhece precisa desse conteúdo, compartilha. E se no final você gostar, deixa o like. E para compartilhar comigo deste momento tão especial, eu vou chamar a doutora Adriana Pellisson, especialista aqui no nosso escritório. Seja bem-vinda, doutora Adriana. Vamos falar um pouquinho aí sobre esse assunto tão relevante que muitas vezes a pessoa não tem conhecimento, pensa que é muito difícil, mas hoje nós temos já muitas soluções, não é isso? Olá, doutora Sandra Lara. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Sim, hoje, quem não registra, não é mesmo, não é dono do imóvel. Então, é um tema muito importante, super relevante, que as pessoas têm nos procurado aqui no escritório para estar regularizando os imóveis, e nós temos hoje muitas alternativas na lei, né? Principalmente passou a vigorar no Brasil a nova Lei 14.382 de 2022, que não é uma lei tão nova, mas muita gente desconhece, né? Que é sobre a adjudicação compulsória. O que a gente vê, na verdade, só te cortando um pouquinho, o que a gente vê, na verdade, é que as pessoas ainda não conhecem esses mecanismos que foram desjudicializados. Então, a gente pode falar aí de vários mecanismos, de várias ferramentas jurídicas que envolvem o imóvel, que é a adjudicação, uso capião, regularização de registro, enfim, uma gama de serviços que hoje saíram do Poder Judiciário e estão nos cartórios e que podem ser realizados de uma forma mais prática e rápida, mas as pessoas não conhecem. Então, para isso, doutora, a gente conta aí com o seu conhecimento. Sim, e hoje essas leis, né, ela vem mesmo para beneficiar, né, o comprador do imóvel. Então, assim, hoje a adjudicação compulsória, ela está sendo bem utilizada nos cartórios. Antigamente, você não conseguia, através dessa lei, regularizar o imóvel. Então, hoje, o comprador, ele fez uma escritura de compra e venda para o vendedor. Você consegue, a partir dessa lei de 2022, regularizar esse imóvel através da adjudicação compulsória. O custo, né, menos oneroso para o cliente, só que precisa da nossa presença, né, doutora, como advogada, para estar assinando, né, esse... É o que eu digo, a desjudicialização, qualquer solução jurídica para uma pessoa, seja ela fora do Poder Judiciário ou dentro do Poder Judiciário, ela precisa do advogado. Especialmente fora do Poder Judiciário, né? A pessoa precisa de mais alicerces ainda para uma tomada de decisão correta. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está ali, olha, eu vou adjudicar. Depende do seu documento. Se for antes da lei é um tratamento, se for depois da lei é outro tratamento, não é isso, doutora? Exatamente, doutora. E aí o que acontece? Muitas pessoas nos procuram também para estar regularizando a matrícula do imóvel, porque muitas pessoas só querem fazer essa regularização quando vai vender o imóvel ou até mesmo quando vai financiar o imóvel. Então, o banco ele não vai autorizar um financiamento se o imóvel não está regularizado. Então, as pessoas precisam se conscientizar que sim, que existem caminhos hoje para a gente estar regularizando. Por exemplo, a pessoa casou e precisa registrar na matrícula o casamento. Às vezes a rua alterou o nome e muitas pessoas só na hora que vai vender que tenta regularizar isso e acaba às vezes sofrendo, né, com essas consequências de uma demora e fica esperando essa regularização toda. Então, uma coisa que é importante dizer, né? O imóvel regularizado, ele é valorizado. Ele evita multas. No momento que você quer vender ou que você precisa fazer alguma transformação no teu imóvel, se ele estiver regularizado,
ele é tudo muito mais fácil, né? Às vezes você tem mecanismos que você, apesar de da adjudicação, uso capião, precisa de advogado, mas às vezes um detalhezinho no teu imóvel, você pode ir direto no cartório e resolver. Então, o master tem que estar regularizado para que, numa necessidade, um ajuste aqui, outro ali, você faça rapidamente e não te comprometa. Por exemplo, no financiamento, em dar em garantia um imóvel. Recentemente, por exemplo, em São Paulo, tem uma lei em vigor há muitos anos, acho que já vai fazer 5 anos que essa lei vem sendo renovada ano a ano, que é a anistia da regularização de imóveis, que basta a pessoa fazer um pedido no site da Prefeitura de São Paulo e regularizar, por exemplo, uma garagem. A pessoa fez uma garagem ali e quando passa o drone da Prefeitura, pega aquela garagem não está na matrícula, ele coloca como irregular o imóvel. E com essa lei que está terminando agora, dia 30, a pessoa é um procedimento simples, ela tira aquela placa de irregular do seu imóvel e resolve. Só que o que acontece? Faltam 2 dias para a lei terminar, e aí as pessoas começam a vir atrás de um benefício, sendo que essa lei já estava em vigor já há algum tempo. Exatamente. E nosso canal vem nesse sentido, de tentar alertar para as pessoas os benefícios que ela tem aí jurídicos e as facilidades que hoje a gente tem com a desjudicialização de alguns procedimentos, né, doutora? Exatamente, doutora. E esses dias eu tive um caso que foi muito bacana, um exemplo aqui para dar até para as pessoas que às vezes está passando também por esse problema. Uma pessoa me procurou, ela não fez o inventário, tanto o pai como a mãe faleceu, não fizeram o inventário. Então, qual foi a alternativa que eu dei? Nós fomos até o cartório e fizemos lá, os herdeiros fizeram uma procuração por escritura pública, nomeou-se o inventariante conseguiu já vender de imediato o imóvel para quem estava interessado, só que aí o preço, ele caiu um pouco. Por quê? Porque o imóvel não estava regularizado, né? E aí, o que aconteceu? A gente conseguiu finalizar o inventário super rápido, mas os vendedores conseguiram o dinheiro para estar pagando o ITCMD, os impostos. Então, isso foi muito bacana, foi super rápido, foi em 2 meses que conseguimos resolver esse caso aqui no escritório. E eu achei bem bacana, porque a lei, ela conseguiu chegar, né, nesse patamar da gente conseguir regularizar super rápido. Porque no Poder Judiciário, né, doutora Sandra, sabe que um caso desse é de 2 a 3 anos para a gente estar resolvendo. Todos os casos que foram desjudicializados, na verdade, tinha muito tempo processual, né? Uso capião, adjudicação, retificação, várias outras modalidades aí, ata notarial, produção antecipada de prova, tudo isso que saiu do Poder Judiciário hoje está na esfera administrativa, na extrajudicial, ela trouxe rapidez, segurança jurídica e economia. Economia para os cofres públicos, porque você deixa de movimentar toda uma máquina judiciária, e economia para o cidadão, porque é óbvio que um advogado que dispensaria 3, 4 anos num processo, quando ele traz isso para dias, 1 ou 2 meses, obviamente que o custo dele reduz. Então, para o próprio cidadão, toda essa alteração no Poder Judiciário é muito benéfica. E as pessoas têm que usufruir disso, né? A gente vai soltar um vídeo aqui sobre a desjudicialização e eu recomendo que as pessoas vejam, porque às vezes a falta de informação custa caro, custa dinheiro. E se você não tiver com um advogado preparado, também ciente desses mecanismos, ele vai pela via mais prática para ele, que é o Poder Judiciário, mas que para o cliente, para o interessado, às vezes não é. Aquilo tem um custo muito alto. Outro dia mesmo eu estava lendo uma matéria que falava que 60% dos imóveis hoje, não em São Paulo, mas em outros estados, estão irregulares. E aí as pessoas, elas só vão atrás, é o que a doutora falou, quando vai vender, quando quer resolver o problema. Só que se elas se antecipassem, o imóvel seria bem mais valorizado, né? As coisas andariam mais rápido. Mas nós estamos aqui, né, doutora, para resolver essas questões. Um outro assunto que chegou aqui recente também é sobre uma pessoa que está na posse de um imóvel
ela entendia que ela era usufrutuária, só que não registrou em cartório. Ela não registrou e agora o bem pode ser penhorado, ela não pode alegar impenhorabilidade, porque ela não registrou um direito que ela tem, que é de usufruto, e agora, se registrar hoje é um problema, porque vai dar fraude à execução. Né? Se ela tivesse registrado lá atrás, em 2013, quando realmente a família tinha esse ânimo, não estaria com esse risco hoje. Entendeu? Então, são tantas situações que envolvem um imóvel, e no final é aquilo que a doutora Adriana falou. Se na matrícula do imóvel as coisas não estiverem registradas, até a sua titularidade, até a sua propriedade é questionável. Por exemplo, tem um monte de gente que compra imóvel na planta e deixa no nome da construtora. Ainda que a gente fale de afetação, que eu não vou entrar aqui nesse mérito, é um risco você deixar o seu imóvel no nome de uma construtora, gente. Né? A gente já passou por aqui muitos casos. Você consegue liberar? Consegue, mas isso custa tempo, dinheiro, nervoso, estresse para todo mundo, né, da família ali, principalmente, porque um imóvel, muitas vezes, é o único imóvel, né, que a família tem. Então, é um tema muito relevante para que ele seja tratado de uma forma tão, assim, deixa que um momento eu resolvo, deixa que uma hora eu resolvo. Né? Aí vem as consequências depois, ainda mais com construtora, porque às vezes a pessoa vai e se interessa pelo imóvel, às vezes não está nem ainda, está na fase de construção, né? E aí o que acontece? Demora muito tempo para se entrar no financiamento bancário, às vezes a pessoa não está pagando à vista, e aí fica esse tempo, a pessoa toda pagando juros para a construtora. Então, por isso é muito importante que as pessoas também leiam os contratos, consulte um advogado, para que depois não tenha essas consequências e prejuízos, né? Que as pessoas ficam pagando juros sobre juros de uma coisa que poderia já estar resolvendo, já poderia estar no nome da pessoa que comprou e deixa para lá, deixa no nome da construtora. É um problema realmente. E nesse caso, doutora, hoje, que é o usucapião, nós temos várias modalidades de usucapião, que é o usucapião especial, que muitas pessoas não conhecem, que é aquele usucapião que, se você está na posse durante 5 anos, ele tem até 250 metros quadrados, consegue entrar com o usucapião em cartório. Então, hoje a gente tem muitas modalidades de usucapião, principalmente o usucapião ordinário, que a pessoa possui a posse por 10 anos, mas exige o justo título e a boa-fé. E existe aquele de 15 anos, que não precisa da boa-fé nem do justo título, não precisa nem morar no imóvel, que a gente também consegue estar fazendo esse usucapião em cartório. Sim. Então, hoje a lei tem uma enorme de brechas aí, né, de modalidades, mas, doutora Sandra, cada caso é um caso, né? A gente não consegue aqui ficar falando de todas as modalidades que a gente tem, né, hoje disponíveis em cartório. Quando você falou do contrato, isso é de extrema importância, né? Muitas vezes, você sabe disso, as pessoas procuram a gente depois que assinou o contrato. E quando o correto é você procurar antes. Eu tenho um caso, por exemplo, que a pessoa comprou um terreno nesses lugares que tem lagoa, esqueci o nome, tem um termo, nesses termas e tal, e você tinha um prazo para construir, e você tinha um modelo de casa para construir. E a pessoa deixou o prazo passar, e no final ela entregou todo o dinheiro que ela implantou naquele imóvel, porque ela não cumpriu o prazo e nem tinha planta para fazer o projeto, e ali começou a correr multa, começou a correr condomínio, e no final a pessoa perdeu todo o dinheiro dela que ela tinha implantado, tinha aplicado no negócio. Então, é preciso consultar o advogado. Até o imóvel, né? Desculpe te cortar, inclusive, perde até o próprio imóvel. Né? Perdeu. A pessoa comprou o terreno, deu uma entrada, e ela tinha prazo para construir, ela tinha prazo para construir do jeito que era que o empreendimento ali exigia, não era de qualquer jeito. Não bastava ela ir lá e pôr tijolo, não. Quando ela não cumpriu isso, começou a correr multa.
E todo o dinheiro que ela deu de entrada, 950 mil reais, perdeu em razão da multa, porque aquela multa era alta, ela tinha 2 anos para construir, ela veio procurar, já tinha 5 anos, se eu não me engano. Sabe quando a pessoa compra o terreno e deixa como investimento? Meu, depende. Outra coisa, a pessoa compra o terreno e deixa. Prefeitura de São Paulo, vou dar um exemplo. Ele tem o IPTU progressivo por subutilização do imóvel. Isso é um perigo, gente. É um perigo. Eu tenho um caso aqui de um imóvel muito grande, numa área muito nobre, em que foi aplicado o IPTU progressivo porque a pessoa não construiu o mínimo necessário dentro da cidade de São Paulo. Então, em 2024 foi o IPTU de 500 mil mais 300 mil. Em 2025 foi o IPTU de 500 mil mais 800 mil. A gente conseguiu dar uma barrada, entendeu? Mas a pessoa é aquilo, comprou o terreno e deixou ali como investimento, mas mal sabe ela as consequências de você deixar o patrimônio parado. Exatamente, eu também tive um caso assim bem parecido, que a pessoa só tinha o terreno na matrícula do imóvel, e aí quis financiar, porque entrou em inadimplência, ela quis fazer um financiamento no banco, aí quando o banco foi fazer uma vistoria, viu que não tinha só tinha, por exemplo, tinha o terreno registrado, mas não tinha a casa edificada na matrícula do imóvel. Então, aí a pessoa perdeu o financiamento, o banco não deu o financiamento, aí tivemos que regularizar na prefeitura, colocar o prédio, a construção, e aí a pessoa pagava totalmente irregular o IPTU, porque não tinha essa construção. Então, assim, olha a importância, né? Às vezes a pessoa não tem essa expertise, né? Da importância de E tem o risco do IPTU regressivo de 5 anos, né? Tem o risco do IPTU regressivo de 5 anos quando você registra o imóvel ali, que tem mais de 1 ano de construção, você responde por 5 anos para trás de IPTU. Por isso que essa lei da anistia ela é uma lei interessante, porque ela não, se a pessoa utiliza da lei para regularizar o teu imóvel, você não é cobrado retroativamente o IPTU que iria recair sobre essa construção que não estava regular. É bem interessante, mas termina dia 30 de abril. Mas, gente, olha, essa lei já foi renovada, acho que umas 10 vezes, viu? Talvez, quem sabe aí o prefeito ele amplia mais um pouco aí o prazo. As pessoas realmente... antigamente, né, doutora Sandra, antes de 1973, eram apenas as transcrições, né, nas matrículas do imóvel. Aí, depois que passou-se a ter mesmo os registros, então, às vezes chega imóvel, casos aqui, que a pessoa só tem a transcrição. Então, aí nós precisamos levar isso em cartório para regularizar. E aí, é o que a doutora falou, as pessoas só vêm procurar, né, nossa ajuda, nosso auxílio jurídico, quando está vendendo, quando quer financiar para o banco. Então, hoje existem essas leis que vêm beneficiar mesmo as pessoas, né? Principalmente para reduzir esses custos, porque hoje no Poder Judiciário o custo é um pouco maior, né? E as pessoas também vêm procurar muito com relação a alguns imóveis que a pessoa começa a residir 2 anos no imóvel, possui lá, separou do cônjuge, não fez a separação porque vivia em união estável, aí começa a pagar o IPTU, residir no imóvel, aí tem aquela brechinha na lei que a gente consegue fazer uso capião também desses casos, né? Uso capião entre familiares, né? Entre herdeiros. Isso, então, a pessoa pagou o IPTU, está lá residindo, tem boa fé, a gente consegue também fazer essa regularização. E muitas pessoas desconhecem disso, deixa para lá, né? E não regulariza o seu próprio imóvel. Então, essas questões aí são bem relevantes mesmo, para estar auxiliando aí as pessoas, e aqui o escritório sempre está à disposição
Eu acho que as pessoas têm que ver o imóvel, eles têm que ver o imóvel como a saúde, preventivamente, né? Antes do pepino estourar ou antes de você precisar daquilo lá, né? Faça uma análise preventiva, vai comprar um imóvel, contrata um advogado, parece que isso sai caro, não, mas tenha certeza que sai bem mais barato, dependendo do que você vai fazer, bem mais barato. Então, contrate um advogado, leia com cuidado o contrato. Se você já tem um imóvel, dá uma olhada, está tudo regularizado, entra lá no site da sua prefeitura, joga o número do cadastro, lá vai aparecer. Se o seu imóvel tiver alguma irregularidade, vai aparecer lá. E essa irregularidade é do registro. Muitas vezes é o tamanho do imóvel, muitas vezes você está pagando a menos, muitas vezes você está com a titularidade de uma outra pessoa. Outro dia fui procurada também por uma pessoa, porque o imóvel que é dela, ela estava recebendo IPTU com o nome de outra pessoa. Então, são coisas do dia a dia que, se a pessoa ficar atenta... Não foi regularizar a questão, né? Na prefeitura, né? Não foi regularizar. Tem que regularizar, né? E hoje o caminho ele está mais fácil com esses mecanismos extrajudiciais, né? Não é tudo que a gente... Quando a gente pensa, por exemplo, em uso capião de herdeiros, aquilo quer dizer briga. Desculpa, quebra-pau. Falou quebra-pau, gente, esquece solução extrajudicial, tá? A solução extrajudicial, ela passa pelo consenso, ela passa pela necessidade de acordo entre todos os envolvidos, né? E exige muito mais da parte do advogado que aquilo seja feito com lisura, né? De acordo com a lei, porque senão é nulo, entendeu? Basta a pessoa entrar com uma medida específica e anular tudo aquilo lá. Então, às vezes a pessoa pensa, extrajudicial, vou dar um jeitinho, não dá, não. Não tem como dar jeitinho, não. Consenso, né, de todos os herdeiros. Então, a primeira coisa quando eu vou conversar com a pessoa para dar uma orientação jurídica tem consenso de todos os herdeiros? Sim, vai para esse caminho. Não tem, tá em litígio, aí só realmente pela via judicial. Não é aquilo que eu falei num vídeo que eu fiz, que o acordo sai muito mais barato. Vamos fazer acordo, vamos ficar todo mundo de bem, todo mundo com o mesmo objetivo, né, de resolver, de solucionar, porque o litígio é caro, não é não, doutora? Sim, tem que pagar custas altíssimas, né? Não, o tempo processual... Do patrimônio, né? Depende do patrimônio. Quando a gente fala em litígio, a gente fala em tempo processual, em custo e até nas relações, porque às vezes você é obrigado a tomar uma medida judicial contra alguém da tua família. Aquilo desgasta as relações, frustra. Às vezes a pessoa pensa que ela está com o melhor direito do mundo, só que as coisas mudam, né? E na hora do vamos ver ali, na hora de provar, a coisa não é bem aquilo, né? Às vezes a coisa não é bem aquilo, aí ela fica naquela ânsia de uma sentença, e a sentença não sai bem do jeito que a pessoa quer. Mais que isso, a sentença sai do jeito que a pessoa quer, mas ela é inexequível, não se consegue cumprir a sentença. Então, são vários aspectos em que a litigiosidade ela deve ser afastada, né? Eu acho que o Poder Judiciário, a tendência é que ele fique realmente apenas para casos que exijam uma análise mais aprofundada do juiz, né? Do juiz, do tribunal, dos desembargadores. As coisas mais corriqueiras, que são essas regularizações, enfim, realmente tem que vir para os meios alternativos de solução, porque, além de você desafogar o Poder Judiciário, você facilita muito a vida da pessoa. E volto de novo, é agilidade, é rapidez, né? Agilidade, é custo menor e é segurança jurídica, porque tem toda a segurança jurídica desde que a lei seja respeitada, obviamente. Sim, mas tanto no Poder Judiciário como no extrajudicial sempre vai precisar da assinatura do advogado. Mas o melhor caminho é o acordo, né? É pela via extrajudicial. Antigamente, a gente não conseguia fazer nada extrajudicialmente, né? Eu sou do tempo que não tinha inteligência artificial, né, doutora Sandra? Então, era tudo bem mais difícil. Hoje, com a inteligência artificial aí, que veio não para substituir o advogado, né, mas para nos auxiliar.
Então, eu sempre busco, através, né, das pessoas que consultam, sempre um acordo amigável, porque no Poder Judiciário, não que não seja o correto, mas sempre vai ter litígios, vai ter audiências, vai ter a sentença, e se a parte quiser recorrer, tem um recurso, né, de apelação. Então, vai ficar bem um trâmite aí que eu tenho um inventário que está 10 anos. Por quê? Porque não consegue um acordo, tem muito litígio entre os herdeiros. Então, é Sendo bem... que se fosse extrajudicial, hein, doutora? Quanto tempo? Eu já consegui finalizar em um mês. Que beleza. Mas que maravilha. A gente que é advogado, isso até é música para os nossos ouvidos, né? Porque a gente é acostumado com o tempo processual, que não é pequeno, né? E quando a gente fala em acordo, quando a gente fala em utilizem os mecanismos extrajudiciais de regularização de imóvel, que é o tema aqui da nossa conversa, a gente tá tentando incentivar mesmo, né? Incentivar, não é sair do Poder Judiciário, mas usar o Poder Judiciário quando necessário. Se não for necessário, vai para o administrativo, porque, ouvir isso, que um inventário durou um mês, sei lá, é até um pouco novidade, né? A gente, como você disse, que a gente melhor não falar, a gente é de um tempo um pouco bem distante, assim, Mas consegue, se por exemplo, se a partilha é apenas um imóvel, existe poucos herdeiros, um único bem, é super rápido, em um mês consegue regularizar tudo certinho, pagar o ITCMD. Então, foi super rápido mesmo, o cliente agradeceu, nossa, ficou super feliz, né, com essa rapidez. E também existem outras hipóteses, né, doutora Sandra, que muita gente desconhece, que é a doação. Né? Doação. Às vezes você quer deixar tudo regularizado. Um imóvel, acaba não doar o imóvel para o filho, tudo regularizado, né, para não fazer o inventário depois. Então, exatamente. Muitas pessoas esquecem da doação. Então, a doação também, muitas pessoas procuram para não chegar lá, né, depois de um falecimento, né, de um ente querido, está resolvendo isso após a morte. Então, pode estar regularizando, às vezes deixando aquele imóvel em usufruto para a mãe ou para o pai, para que ele fique residindo no imóvel até o falecimento, para quando falecer não precisar do inventário, né? Não precisar pagar o ITCMD. Então, assim, muitas pessoas desconhecem da doação, não é um instituto que a gente consegue fazer também super rápido, né? E ágil. E é isso, doutora Sandra, não sei se a gente conseguiu passar tudo, porque esses temas são bem relevantes, né? De cartórios, de regularização de imóvel, existem outras 1000 hipóteses que a gente também não falou, porque se a gente mas eu acho que durar aqui... O importante nós temos mecanismos novos aí, mais eficientes, menos onerosos, né? São eficazes, tem segurança jurídica, e você que tem um imóvel, analise, você que quer comprar um imóvel, verifica, reflita sobre tudo isso que foi dito aqui, com certeza tem uma solução fácil aí para a sua dor, para o seu problema. Se a gente estivesse falando disso alguns anos atrás, talvez o discurso não fosse esse, fosse outro. Olha, a gente está na frente de um pepino, realmente, ou uma questão que vai durar aí 4, 5 anos no Poder Judiciário. Mas hoje não, hein, gente? Aproveite essa onda de desjudicialização, que só vem para ajudar o cidadão. Isso mesmo. E hoje a lei, né, ela trouxe essas inovações que ajudam muito o advogado, né, e os advogados em geral nessas questões. Ela veio mesmo para beneficiar. Isso é o que importa, né? A gente precisa ter a rapidez, é o que a doutora falou, rapidez e segurança jurídica, para que lá na frente nada seja anulado. Então a gente preserva muito isso daqui. Né? Por isso que o advogado ele tem que estar
atento às mudanças, né? Essas mudanças são recentes. Para o tempo jurídico, isso daí não é nada. 2023, marco das garantias, 2022, 2015, 2017, que traz até 2007, que é uma lei que inova nessas questões extrajudiciais. Se a gente for pensar isso no tempo jurídico, isso não é nada, é tudo muito novo. Então, o advogado tem que estar estudando, tem que ficar se atualizando para que ele traga soluções eficazes ao seu cliente. Bom, doutora Adriana, eu acho que a gente aqui não tem como esgotar o assunto, mas a doutora acha que tem alguma coisa mais relevante para colocar? Eu acho que os temas mais relevantes a gente conseguiu passar aqui, doutora Sami. Foi um prazer essa live com a doutora. Espero ser convidada para próximas. Achei um tema muito bacana e estou à disposição. Eu que agradeço a sua generosidade aqui com a gente, no seu conhecimento. E você que está nos assistindo, eu espero que vocês tenham gostado. Dê um like, compartilhe e fique atento. Esse é o nosso primeiro vídeo com informações que reputamos importantes, mas nós vamos selecionar assim, casos e temas que a gente entende que seja muito relevante para você, tá bom? Curte, compartilha e muito obrigada. Até mais, tchau.